Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre crédito social, né? Tem essa matéria aqui no Nexus que fala sobre crédito social. Você está preocupado com o Drex? Porque o Drex vai ter o crédito social brasileiro e coisa e tal. Saiba que já existe crédito social, que eles falam que o seu telefone já tem crédito social. A gente só não fala sobre isso, né? Vamos entender esse caso aqui porque há uma falha de entendimento básica e que eu já ressaltei para um monte de gente. Muita gente acha que crédito social é a ideia de você analisar o que a pessoa está fazendo e dar uma nota para aquela pessoa, seja em termos de crédito, de capacidade de pagamento, seja de, sei lá, ser ligado a alguma coisa, ter alguma causa e coisa e tal. Isso não é o problema do crédito social chinês. O problema do crédito social chinês é estar ligado ao governo da China. Essa é a diferença que as pessoas não entendem. Ah, o seu telefone já tem crédito social. Eles falam aqui que, olha só, quando você pega um passageiro no Uber, o cara já dá estrelinha, você já tem uma nota ali conforme motorista do Uber ou como passageiro do Uber. Sabe que o passageiro do Uber também tem estrelinha, então o motorista também te julga lá, né? Então, você já tem um crédito social, né, dado pelas outras pessoas na rede social. Já existe isso hoje, né? Agora, o problema que eu vejo do crédito social chinês não é isso. Essa mecânica de você dar nota e coisa e tal, isso não tem nada de errado nisso. O problema do crédito social chinês é justamente ser feito pelo Estado, porque já é uma entidade muito forte e está usando mais uma ferramenta absurda para impor medidas contra as pessoas. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho muito importante essa distinção. Muita gente pega isso errado. Essa notícia foi sugerida por Reforma Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O seu crédito, o seu score de crédito já é o seu crédito social. O pessoal tá falando que lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil já tem isso, tá? A Serasa já tem um score de crédito para cada pessoa aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, né? Lá nos Estados Unidos é muito mais comum isso, você conseguir empréstimo, você tem que ter crédito, tem que ter o seu score de crédito e coisa e tal. Quando você tem os apoios no LinkedIn, já é um crédito social. Quando o passageiro do Uber coloca ali o coisa, já é um crédito social, né? Reviews na Amazônia, ou seja, mas aí que tá. O pessoal coloca, não, então já é crédito social. Não precisa ficar preocupado com crédito social chinês. Isso é um detalhe, tá vendo? Já tem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas profundamente diferentes. Para início de conversa, vamos supor que o seu crédito no Uber seja terrível e pronto, você não pode usar mais o Uber, né? O Uber você não vai conseguir mais como motorista trabalhar no Uber. Beleza, é chato? É chato? É chato pra caramba, ruim pra caramba. Mas você pode trabalhar no 99, pode trabalhar em outros aplicativos, pode trabalhar de taxista, pode trabalhar de várias outras formas. A sua vida não fica totalmente parada por conta disso. Agora, o crédito social chinês, o crédito social estatal, esse é que é o problema. Eu venho falando para o pessoal porque o pessoal confunde muito isso. Acha que o problema é essa dinâmica de dar ponto para as pessoas por alguma coisa. Não, isso ao contrário, é um futuro excelente, o futuro está nisso. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente viver sem o Estado. É uma forma libertária de você resolver esses problemas. Certamente os tribunais privados terão critérios com pontuação para as pessoas que aceitam o processo no tribunal e encaram o processo e respondem ao processo e coisa e tal, e aquelas que se negam a ser julgadas, né? E isso é um indicador muito importante. Por quê? Porque quando você for fazer negócio com uma dessas pessoas, você vai evitar esse tipo de pessoa. Se a pessoa não aceita, né, responder num tribunal, que garantia você tem que ela vai honrar o compromisso dela e não vai simplesmente sumir, né? Deixa eu dar um passo atrás aqui para explicar, porque talvez as pessoas não tenham entendido muito bem. Veja, na ética libertária, em tese, não existe justiça coercitiva. A justiça é feita por acordo entre as partes, né? É como funciona o direito internacional, por exemplo. Quando um país tem uma pendenga com outro país, tipicamente eles elegem um terceiro país para julgar os dois países, né? Para julgar quem é que está certo e quem está errado. Aqui no Brasil a gente teve um caso clássico desse. O Brasil e a Bolívia e o Peru tinham um questionamento sobre aquela área ali onde hoje é o Acre. E o Brasil achava que tinha direito, a Bolívia achava que tinha direito, o Peru também achava que tinha direito àquela área. O que aconteceu? Houve uma grande briga, eles tentaram fazer um acordo, a Bolívia sugeriu os Estados Unidos, o Brasil não aceitou os Estados Unidos, o Brasil sugeriu a Argentina, a Bolívia não aceitou a Argentina, aí concordaram que seria a Inglaterra iria julgar o caso. Então esse é um caso clássico de justiça libertária, escolheram quem é o juiz. Aí o juiz ouviu um lado, ouviu o outro lado e decidiu que aquela área do Acre pertencia ao Brasil, havia uma outra área que era de Rondônia, que passou para a Bolívia, e também haveria uma indenização que na época era bem gorda, tá? O pessoal da Bolívia costuma dizer que deram uma merreca, deram uns cavalos para a Bolívia, não sei o que lá. Isso é mentira. Era um dinheiro que na época era um dinheiro significativo, né? É lógico que se você não corrigir pela inflação até o valor de hoje em dia, fica um valor pequeno, mas por conta da inflação, né?
Então o Brasil indenizou a Bolívia por conta disso, né? E a decisão foi tomada pela Inglaterra. É assim que funciona a justiça libertária. Se você tem um problema com alguém, se alguém te agrediu, se alguém fez alguma coisa errada com você, você aciona a justiça privada contra aquela pessoa. Tem que escolher uma justiça que as duas partes aceitem. Mas aí você tem um problema óbvio. E se a pessoa não aceitar nenhuma justiça? Não aceita esse daí. Ah, esse aqui eu também não aceito também não. Esse aqui também não aceito não. A pessoa está se recusando a ser julgada. A maneira que você tem para resolver isso é justamente você ter uma pontuação de submissão à justiça dessas pessoas. A pessoa que não se submete à justiça nenhuma, ela não quer resolver o problema. E se ela não quer resolver o problema, ela... é bom você não fazer negócio com aquela pessoa. O princípio da exclusão social. Ninguém mais faz negócio com aquela pessoa porque ela tem um score muito baixo. Mas, de novo, não é que você seja proibido de fazer negócio com aquela pessoa ou que você seja obrigado a fazer negócio com uma pessoa que tem uma pontuação maior. A pontuação está ali para sugerir. Essa é a grande diferença entre o crédito social chinês. Não é o mecanismo de você medir o que a pessoa faz ou deixa de fazer e dar pontos para isso, e a pessoa pode ter uma nota maior. Isso é perfeitamente libertário, perfeitamente válido. Já acontece hoje, como eu falei para vocês, o Uber já faz isso, o LinkedIn já faz isso, o seu crédito, o seu score de crédito já é assim. Isso já existe, mas isso não é o problema. O problema é quando o governo implementa um crédito social. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o governo vai começar a querer controlar o que você faz para ajudar o governo, então é uma espécie de sequestro. E segundo, porque como o governo tem monopólio das coisas, ele pode te proibir completamente de algumas coisas. De novo, se o Uber, você tem uma pontuação muito baixa no Uber e você não pode ser mais motorista do Uber, tu vai trabalhar no 99, vai trabalhar em algum outro lugar, vai fazer outra coisa. Não é um problema tão grande assim. Agora, o governo, lá na China, o crédito social governamental, ele pode te proibir de trabalhar e ponto. E aí, ou seja, é muito pior a coisa, né? É uma coisa muito mais séria no final das contas, justamente porque é uma coisa ampla, valendo para todas as empresas, né? A China tem critérios de tipo, se você, seu score social está abaixo de tanto, você não pode pegar avião. Você não pode pegar um avião na China. Tem isso lá, a regra está lá. Em que companhia? Nenhuma companhia. Nenhuma companhia você pode pegar avião. E aí sim que é o absurdo. É isso que é a parte coercitiva da coisa, é que é o erro do crédito social chinês, né? Então o pessoal fica falando assim, ó, o crédito social em sua forma econômica original significa distribuir lucros da indústria para consumidores que tenham mais poder de compra, né? Mas o termo evoluiu além da economia. Hoje descreve qualquer tipo de métrica que registra o comportamento do indivíduo e baseia nesse comportamento determinadas coisas que ele pode ter acesso ou não. De novo, isso daqui não tem nada demais. O problema é quando isso é feito pelo Estado. E isso há uma diferença enorme. Por quê? Porque o Estado é coercitivo. O Estado te proíbe absolutamente. É diferente de empresas que podem ou não te colocar nisso daí. Parece alguma coisa distópica, não é isso? Mas adivinha, cada vez que o algoritmo avalia o quanto você é confiável, tem a sua confiabilidade e seu valor social para um empréstimo, um trabalho, um encontro, né? Nos aplicativos de encontro também, você tem um crédito no aplicativo de encontro também, né? E isso já existe, mas de novo, não é problema, porque você não está impedido de fazer a coisa. Você pode ter dificuldade de usar um aplicativo ou outro, mas você não está impedido de fazer a coisa. Só quando é crédito social estatal é que é problema. O Drex é um problema? Sim, porque o Drex pode ser usado. O Pix também é um problema. O Pix é um problema porque o Estado brasileiro pode usar um crédito social para proibir você de usar o Pix. E isso impactaria a sua vida de forma significativa. É isso que eu falo para vocês que é uma coisa complicada. Quando é uma empresa privada, não tem problema fazer isso. Isso é só uma maneira delas controlarem a sua pontuação de algum tipo de comportamento. O Estado é que é problema, porque o Estado é coercitivo, o Estado pode usar violência, o Estado proíbe você de fazer tudo. Então tenham isso em mente, tá? Crédito social, a mecânica de você calcular pontos para o comportamento da pessoa, isso por si só não é problemático. Problemático é quando o Estado faz isso. Impressionante esse artigo aqui, o cara elogia a China, fala que não, porque enquanto o experimento da China sobre crédito social é aberto e amplo e todo mundo fala, no Ocidente não, é escondido, ninguém fala sobre isso. Não, meu amigo, todo mundo sabe crédito score de crédito para empréstimo nos Estados Unidos, todo mundo sabe como é que funciona. É isso mesmo, não tem isso não. Mas, de novo, o problema é que não é coercitivo, não é o Estado fazendo, são empresas privadas fazendo. Aí ele fala aqui, ó, você pode arguir que existe uma diferença fundamental entre governo e corporações e governos. E você pode simplesmente trocar o serviço. É o meu argumento que eu estou falando aqui. Ah, mas isso falha em 3 pontos. Primeiro que mudar os custos para grandes plataformas são enormes. Tente sair do Google, abandonar o LinkedIn ou o Uber.
É um custo grande. Ninguém está dizendo que é uma coisa leve isso daqui. O problema é que justamente tem que ser pesado, porque é uma punição. Se você não compactua com as diretrizes daquela plataforma, você tem que ser punido. Mas você tem alternativas. É caro, mas tem alternativa. O governo não tem alternativa. O governo controla tudo. É isso que o pessoal continua. Esse cara tentando elogiar a China aqui, não percebe esse problema. Né? É difícil sair do Google? É difícil. É difícil sair do Uber? É difícil, sim, ninguém está dizendo que não é, mas não é absoluto, não é impossível. Tentar sair da China é muito mais complicado, você tem que sair do país, tem que se mudar do país. Repara como é que é um outro grau de dificuldade nisso daqui, né? Um absurdo esse tipo de coisa, só um idiota mesmo. Quem é o idiota que escreveu isso? Natalie Pang, deve ser chinesa, escreveu isso aqui, lógico, elogiando o sistema de crédito social chinês.